Agora à noite eu queria olhar para um outro trecho da palavra de Deus, bastante conhecido, e pensar em algumas ações. Eu sinto no meu coração, eu vejo a necessidade, e aí, o que eu faço? Nós estivemos conversando hoje de manhã e no momento de oração, o que nós nos dedicamos a Deus é: Senhor, eu quero começar a orar diferente, diante da realidade e diante do mover do Teu Espírito. Eu sempre estou orando: Senhor, levanta alguém, né? Senhor, faz alguma coisa. Então nós oramos diferente hoje pela manhã: Senhor, eu vou mudar a oração, eu estou aqui pronto, Senhor, para ser Tua mão, Teus pés, Tua boca, e te servir. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu estou aqui. Mas agora à noite eu quero dar algumas dicas da palavra de Deus, de como a gente dá os primeiros passos nesse processo de fazer esse engajamento de amor prático na vida do dia a dia nosso. Porque só sensibilidade não é suficiente. Então abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano, e eu vou ler o final dessa parábola. Você conhece essa parábola? Eu vou ler o final dela, e a gente vai meditar em algumas ações práticas que nós podemos tomar quando o Espírito de Deus nos move, não é? Diante da realidade, e a gente precisa ter a resposta a essas demandas do dia a dia. Lucas 10, a partir do verso 33, diz assim a palavra do Senhor: Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali, e quando viu o homem, ficou com muita pena dele. E então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. E depois disso o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. E no dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele, e quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. E então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que se queremos ser relevantes, ou se queremos colocar em prática o amor de Jesus, nós precisamos tomar algumas atitudes quando a gente escuta o grito de socorro. Hoje pela manhã a gente falou sobre isso. Tem pessoas gritando por socorro. E as pessoas que estão gritando por socorro, às vezes, por causa das pressões da vida, o grito é quase silente. A gente não consegue nem ouvir muito bem, porque o grito está vindo ali. E aí, o que a gente faz? Então a primeira coisa que eu vou aprender com essa parábola é que, se você está ouvindo um pedido de socorro, é tempo de parar o que você está fazendo. Quando a gente olha para aquela história, você lembra da história? Passaram 2 pessoas antes desse samaritano, não foi? Você lembra quem é que passou? Um sacerdote, quem mais? E um levita, tá? 2 religiosos, que talvez tivessem uma agenda muito cheia, de coisas tremendamente honrosas, tremendamente importantes. Eram 2 religiosos, o sacerdote e o levita, que talvez estivessem fazendo coisas santas. E porque eles estavam fazendo até coisas santas, eles não pararam, eles seguiram o caminho. Eu posso dar uma série de desculpas para eles não pararem. Olha, se um sacerdote tocasse num morto, e se esse sacerdote estivesse na escala sacerdotal, ele não poderia estar ali no templo, ministrando as coisas do Senhor. Então, como ele não sabia, e ele estava na escala, e a escala era alguma coisa que demorava muito para acontecer, ele disse: não, agora a minha prioridade é o templo. Ele foi embora. Mas havia um grito de socorro ali.
O levita, eu não sei qual era a razão dele, mas posso imaginar muitas coisas. Eu estava vendo um desenho animado para ver se a gente ia assistir, mas aí o culto estava muito complicado, muito longo, eu tirei o desenho animado, e na história do desenho animado, que eu ia mostrar para vocês, mostrava o levita com medo dos bandidos. E às vezes a gente realmente não faz nada, porque a gente tem medo de enfrentar algumas circunstâncias. Mas a primeira lição que aparece aqui é muito simples. Se a gente ouve o grito de socorro, a gente para, porque há algo prioritário acontecendo. Você deve lembrar daquela cena, não é? Aquela cena daquela senhora, não é? Que ficou com o cachorrinho no meio da chuva, lá na inundação e lá naquela destruição que aconteceu na serra, lá na região serrana do Rio de Janeiro. E aí tinha um grupo de pessoas em cima de um muro, de uma casa, lá em cima, no alto de um andar, não é? E eles estavam vendo que a água ia carregar o cachorrinho e a senhora junto. Naquela hora não dava para fazer muita coisa. A única coisa que eles puderam fazer foi jogar a corda, lembra disso? Foi jogar a corda, amarrar a corda em algum lugar, depois devagar tentar puxar aquela corda. E olha, se você já tentou puxar uma corda com alguém pendurado, você vai ver a força que tem que fazer. Não sei quem já fez isso, levanta a mão, quero ver. Alguns poucos, mas não é força que tem que fazer, é muita força, não é? Mas você já pensou, se eles estivessem preocupados só em socorrer os móveis da casa dele, que estava chovendo? Você já pensou se eles estivessem preocupados em fazer outras coisas e naquela hora não tivessem parado? A mulher e o cachorrinho teriam morrido. Então a primeira coisa que a gente vai aprender na palavra de Deus é que quando a gente escuta o grito de socorro, a gente tem que parar. E a gente tem que entender que aquele é o momento da prioridade. E a gente tem que entrar no meio desse processo. Porque se a gente não fizer isso, talvez a gente não tenha mais tempo. A gente não tenha mais tempo. A gente precisa parar. Eu estive pregando na igreja de um pastor conhecido meu, o pastor Wander, ele já esteve pregando aqui na nossa igreja, e ele me falou naquela ocasião do momento mais precioso que ele viveu como pastor daquela igreja. Ele falou que durante, se não me engano, o ano passado houve uma outra inundação na cidade do Rio de Janeiro, e aí então ele desafiou a igreja a trazer coisas para dentro da igreja, doações, né, roupas, alimentos, material de limpeza. E eles têm uma tenda muito bonita, que é onde eles fazem a cantina da igreja, bem na frente da igreja. E ele disse, olha, aquela tenda ficou lotada de doações. Durante a semana o povo vinha trazendo, os vizinhos vinham trazendo. E quando chegou o domingo, todos estavam lá para o culto. Uma multidão como essa. E ele disse assim, gente, hoje o culto vai ser na rua. Ele fez uma leitura bíblica, orou e disse assim, ali na frente tem os introdutores, eles estão preparados para dar a missão para cada um de vocês. Você vai pegar o seu carro e você vai para as regiões que estão precisando de ajuda, e você vai levar todo o socorro que você puder. E aí começou a aparecer aquele povo, né? E ele disse assim, era a coisa mais estranha, porque eles não estavam preparados, e apareceram aquelas senhoras com um salto alto. Eu vi uma hoje que tinha um salto desse tamanho, fininho assim. Eu falei assim, como é que se equilibra naquilo? Verdade, eu vi mesmo, aqui, tá? Aí, você também viu, né? Tá bom. Gente, eu estava lá, aquele povo lá com aquela roupa toda bonita, e ele disse assim, olha, eu nunca vi a igreja tão feliz, porque eles entraram no meio da inundação, com aquela roupa do jeito que estavam, e foram levar o socorro, porque quando a gente ouve o grito de socorro, o que a gente faz? A gente para, porque não dá tempo.
Então, se você estiver ouvindo a voz do Espírito no teu coração, se o Espírito de Deus está te mostrando uma realidade, você só vai poder fazer a obra do Espírito, aquilo que Deus quer que você faça, em atendimento a essa voz de socorro, se você entender a prioridade e parar. Se você esperar se aposentar, esse povo já morreu. Tem alguns que dizem assim, não, quando eu me aposentar eu vou me dedicar à obra do Senhor. Meu querido, até você se aposentar já morreu um mundo de gente. Enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está na jornada da vida, enquanto a gente está no caminho, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está educando os filhos, enquanto a gente está vivendo, a gente vai parar diante das realidades e vai ser mão de Jesus, vai ser pé de Jesus, vai ser boca de Jesus, vai ser bênção de Deus nessa terra. Porque se não for assim, queridos, não vai adiantar. Não vai adiantar. Depois que o sacerdote tivesse cumprido a sua missão no templo, se ele quisesse voltar ali, talvez não desse mais tempo para salvar a vida daquele homem. Por isso um samaritano passou. E ele devia ter muita coisa para fazer, mas ele entendeu que Deus tinha uma prioridade para ele. Sabe, nós precisamos entender que existem coisas que estão acontecendo que não dá para a gente esperar. Não dá. Alguns meses atrás, Michel foi fazer um sepultamento de um menino, um jovem de 17, 18 anos de idade, talvez um pouco mais, que tinha sido morto num dos bairros de Curitiba com 13 tiros. 13 tiros. Quem convidou para ir fazer o sepultamento foi o primo dele, um menino que é membro agora da nossa igreja. E esse menino estava do lado do meu filho e disse assim: pastor, se eu não tivesse recebido Jesus, o senhor estaria fazendo talvez um enterro de mais um aqui do lado, porque eu era carne e unha com meu primo, eu fazia tudo o que ele fazia. E muito certeiramente, com certeza, eu estaria aqui do lado, porque aqueles que o apagaram por causa de droga e tudo mais, teriam feito isso comigo também. Há coisas que não dá tempo, a gente tem que fazer já. O tempo que Deus nos dá para realizar alguma coisa é hoje, não é amanhã. Então, se Deus está sensibilizando o seu coração, ouça a voz do Espírito e abre um espaço na tua jornada para responder ao clamor de Deus, porque esse clamor que vem dos homens passa pelo céu e o Espírito de Deus faz com que ele ecoe dentro da nossa alma. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, para mim tão simples, muito simples, não tem segredo nenhum. Esse homem não somente parou, mas ele tratou daquele que tinha sofrido agressão. Às vezes a gente para olhar, a gente para ver o que está acontecendo e fica chorando pelos cantos, não é? Olha que coisa horrível que aconteceu, e a gente começa a criticar um, criticar o outro, e critica o governo, e critica a igreja, não é? Alguns dizem assim, essa igreja não faz nada na obra social. Uma vez um rapaz veio falar para mim assim, a igreja não faz nada na obra social. Eu falei assim, o que você acha que a igreja devia fazer? Tem tanta gente pobre, passando fome. Eu falei assim, venha terça-feira aqui cozinhar para a gente a sopa, você quer ir? Fala, não posso, eu trabalho. Então venha às 6 horas, que é a hora que a gente distribui a sopa. Você sai do serviço, vem, eu não posso porque eu tenho que fazer não sei o quê. Eu falei, filho, então você não quer fazer nada não. Né? Que dia da semana você tem para fazer alguma coisa? Não, agora estou trabalhando muito. Então, querido, a igreja que não está fazendo nada é você, porque tem gente que é parte dessa igreja que está fazendo tudo que pode, porque já parou e está tratando. Então a gente tem que parar de olhar e colocar a mão na massa.
E é isso que aconteceu com esse homem. Esse homem parou, viu que estava lá caído, e ele foi tratar as feridas. Ele pegou o vinho, ele pegou o azeite, ele começou a fazer curativos. Ele sabia talvez que ele não tivesse toda a competência para curar alguém, mas ele estava fazendo o seu melhor. Esse era o seu papel, fazer o seu melhor. E é isso que eu entendo que é missão nossa como povo de Deus, quando a gente para, vê e vai aonde as coisas estão acontecendo para tratar das feridas. Tratar das feridas. O que eu entendo que a palavra de Deus nos ensina é que o evangelho não é contemplativo, que a gente fica olhando só para o céu e cantando louvores, ainda que eu adore cantar louvores, mas tem uma hora que o Espírito Santo diz assim: levanta e faz alguma coisa no meu nome. E aí a gente vai entrar às vezes em lugares mal cheirosos, a gente vai entrar às vezes no meio de uma confusão. Queridos, você não vai imaginar onde você vai parar. No mínimo, eu já tomei 4 armas de pessoas. Gente que ia fazer besteira, gente que ia matar alguém, tá? E o Espírito de Deus me colocou lá. Eu vou fazer o quê? Vou chamar a polícia? Eu vou lá, em nome de Jesus. Rapaz, você não tem condição de dar essa arma aqui para mim. O que você vai fazer, pastor? Sei lá o que eu vou fazer, eu vou entregar para a polícia, eu vou entregar para quê? Mas você não vai ficar. Não, pastor, eu paguei não sei o quê. Não presta, esse negócio vai embora. Uai, você é louco, pastor? Sou. Mas aquela hora era hora, não tinha outro dia. No dia seguinte era perigoso demais. Você está entendendo? Tem coisas que Deus coloca na nossa vida que a gente tem que entrar naquele contexto, entrar na situação para fazer diferença. E como faz diferença? Como faz diferença? Graças a Deus ninguém morreu, aleluia. E é quase que uma desgraça ia acontecer naquelas 4 situações. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente tem que parar e a gente tem que entrar naquelas circunstâncias para fazer diferença naquele contexto. A graça de Deus é muito maior do que você pode entender. E essa graça se manifesta através de gente simples, que ouve o clamor do Espírito e vai na direção de encontro àquelas necessidades com as respostas do Senhor Jesus. E sabe, às vezes a gente imagina que as respostas são muito complicadas. Muito complicado, pastor. O problema é muito complicado, mas quando Jesus entra na história, as coisas que são complicadas começam a se descomplicar pelo poder de Jesus. Se alguém quiser ensinar, perguntar para o Carlos que estava aqui, qual é o método de tirar alguém da rua, meu querido, vai ficar louco, porque cada pessoa é diferente. O importante é que tinha alguém naquela hora lançando a semente, e essa semente é poderosa, e esse Senhor é poderoso, e coisas tremendas de Deus acontecem. E que não dependem da gente. Dependem sim, no sentido de a gente estar no lugar certo, na hora certa, para ser instrumento de Deus. Mas o poder é dele, a intervenção é dele, o milagre é dele. Eu não posso fazer muito mais do que aquele samaritano. Descer do animal que estava carregando, parar no meio do caminho, juntar um pouquinho das coisas que eu tenho, e fazer um curativo. Eu não tenho mais competência do que isso. Mas Deus pode usar essas pequenas coisas para fazer algo muito maior do que eu posso imaginar. E é isso que a Bíblia está tentando nos dizer, que a gente se envolva nos processos da graça de Deus. A terceira coisa é muito simples também, mas a gente às vezes não gosta dessa terceira. E você vai ver por quê. Aquele homem parou, não é isso? Ele tratou, não foi? E depois, o que ele fez? Levou para a hospedaria, foi cuidar. E o que ele fez lá na hospedaria? Como é que foi? Vocês estão falando baixinho, né? Por quê? Está com medo de falar o que ele fez. O que ele fez lá?
Ah, não entendeu ainda, vou ter que contar a história toda de novo. Como é que é? Foi lá e pagou a conta. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Sabe por que a gente não se envolve? Porque dá trabalho. Sabe por que a gente não se envolve? Porque a gente vai pagar a conta. Agora, vale a pena pagar a conta. Vale a pena pagar a conta. Não entendam errado o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu não estou falando que a gente tem que fazer negócio com Deus, ou que alguém vai ficar rico, não é nada disso, não entendo errado. Mas você sabe, vou dizer uma coisa que eu creio. Toda vez que Jesus falou sobre dinheiro, no Novo Testamento, Ele não usou a expressão dinheiro. Ele usou, na verdade, no Sermão da Montanha, a expressão mamon, que era uma divindade adorada naqueles tempos, que era a divindade da sorte e da fortuna. Tá? E ele estava dizendo alguma coisa assim, não é? Que não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Não dá para ficar dividido. E o que ele estava tentando dizer é que muitas vezes a gente tem um medo tremendo de fazer investimentos em coisas e em pessoas, na obra social, no reino de Deus, porque a gente acha custoso demais. Mas na verdade, para muitos de nós, o dinheiro nos amarra. E nós vivemos para ganhar dinheiro, para comprar casa, para fazer isso, para fazer aquilo, e o Espírito de Deus às vezes diz assim, olha, não é assim. E eu tenho aprendido uma coisa muito tremenda na minha vida, que quanto mais, eu não quero dizer que você tem que ser desorganizado, inconsequente, não é isso não, eu tenho todo o meu orçamento arrumadinho na minha casa, não devo dinheiro para ninguém, graças a Deus, porque eu acho que a gente não deve dever para ninguém, esse é um pacto meu, mas queridos, eu tenho aprendido uma coisa tremenda, quanto mais você investe nas pessoas, no reino de Deus, naqueles projetos de Deus, mais livre você é e mais Deus derrama a graça sobre a tua vida. Eu não quero graça financeira para ficar rico, que Deus não me chamou para ficar rico, mas eu sei que eu posso ser um instrumento da graça de Deus aonde Ele me colocar, e sei que Ele vai me sustentar, porque Ele é fiel, Deus é fiel. E quando a gente está focado na visão certa, no projeto de Deus, as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus que mexe nos projetos da nossa vida, e Ele mexe dos dois lados, Ele abençoa um, e aquele que abençoa também é abençoado. Tem uma família que está indo de volta, né, para o Rio de Janeiro, está aqui, tocando na orquestra, a esposa dele está ali, a mamãe está ali. Eles me contaram essa semana uma história muito bonita. Quando eles vieram para o Paraná, né, veio só o moço solteiro, depois ele vai trazer a esposa, está para casar, e não tinha dinheiro para alugar a casa, não tinha dinheiro para nada, e de repente conversando com alguém, Deus tinha falado com essa pessoa já, que aquela casa que eles tinham construído, reformado, etc., era para um casal que estava vindo, e que quando eles conheceram o moço, eles disseram, essa história é de Deus. E aí colocaram a casa para eles morar, né? Esse moço trabalhou com a gente no albergue, trabalhou lá no Ceifar, não é? Estão voltando agora lá para o Rio. Homem de Deus, mulher de Deus, Deus é fiel. É coisa louca, é biruta, né? Caiu de paraquedas aqui, assim. Mas Deus é bom. E sabe, não é bom só para eles, é bom também para aquela família que fez isso. Essa semana passada, retrasada, eu estava com uma irmã, deve estar aqui na igreja, né? Cuja sua família abriu a sua casa. Lembra que nós tivemos um casal que veio de Palmas,
para fazer um transplante de medula aqui, não é? Então, uma das famílias que abriu a sua casa, encontrei com eles lá na célula, e eles estavam felizes da vida, porque agora estavam voltando, esse casal com a filhinha estão voltando de Palmas, estavam voltando de Curitiba para Brasília, para continuar o tratamento mais perto de casa, e dizendo assim: olha, a menina está boa, está dando certo o transplante, a bênção de Deus aconteceu. Gente, não é só quem recebe é que é abençoado. Eu disse: que coisa gostosa você saber que você participou ativamente da salvação de uma vida. Está entendendo? A gente paga a conta. E será que a gente fica mais pobre por pagar a conta? Não fica. Eu garanto para você que não fica. Porque o Senhor, que nos convocou para essa missão e que nos direcionou para esse projeto, é aquele que nos abençoa a cada dia. E sabe, muito mais abundantemente além, porque Ele é dadivoso. É assim que funciona a dinâmica do reino de Deus. Tá? A gente vai e vê alguém passando necessidade e divide o que a gente tem. Pega lá um pouquinho que está no nosso armário e leva para o armário do outro que não tem nada. Olha, não vai faltar na tua casa, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E naquela hora você ouviu o grito, você parou, fez o que você podia, pagou a conta, o que você podia. E a graça de Deus vem sobre a nossa vida, porque a gente está no propósito do Senhor. Quando a gente escuta o sermão profético de Jesus, Ele vai dizer uma coisa tremenda. Ele vai perguntar, não é? Ele vai separar os bodes das ovelhas. Lembra desse sermão? Né? Ele vai dizer: vou separar os bodes das ovelhas. E aí naquela hora ele diz assim: olha, quando eu tive fome, deste-me de comer, quando eu tive sede, deste-me de beber, quando eu estive preso, não é, você me visitou. E aí ele vai dizendo, e eles perguntam: quando é que nós te vimos nessa condição, Senhor? Né? E ele vai dizer: toda vez que você fez a um desses meus pequeninos, você fez a mim. Sabe o que a gente aprende? Uma coisa muito simples. Cada vez que a gente está no meio da jornada e a gente para, e a gente faz o que é possível naquele momento, e a gente paga a conta, a gente se envolve no processo, a gente está vendo nos olhos daquela pessoa os olhos do Senhor Jesus, e a gente faz para a glória do Senhor. E olha, Deus é fiel. Ele se alegra. A última coisa que eu vejo aqui nesse texto é uma coisa tão tremenda, é que quando a gente se envolve dessa maneira, a gente vai perceber que existem coisas que vão muito além da nossa capacidade. Eu posso parar? Eu posso tratar? Eu posso até pagar a conta? Mas o problema é muito maior, não é? E às vezes a gente não consegue. E a gente se sente pequenininho assim. Mas aí a gente vai aprender uma coisa tremenda de Deus. E essa é a última coisa que eu queria deixar com você. Está nesse texto da Bíblia, em Marcos capítulo 5, versículos de 15 a 20. Diz assim a Bíblia: quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. E os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. E então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. E quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. E então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados.
Eu queria terminar com esse texto porque há uma coisa extraordinária que acontece quando a gente se abre para servir. E servir em nome de Jesus, não no nosso nome, mas em nome de Jesus. Deus derrama poder do seu Espírito Santo sobre nós. A história que a gente está lendo era de um endemoniado, gadareno. Os homens já tinham tentado colocar correntes sobre ele e amarrá-lo. Os homens tinham tentado restringir o lugar onde ele podia agir. Então colocaram ele no cemitério, porque ali ninguém ia. Então ele ficava no reduto dele, ele não incomodava ninguém, porque é a cidade dos mortos, então ali não tem problema. Mas não resolvia a questão. Aí Jesus chegou e parou. Começou a conversar com aquele homem. Repreendeu os demônios que estavam sobre ele. Os demônios entraram numa manada de porcos, a Bíblia diz, 2.000 porcos. E aquele homem foi liberto. E quando os discípulos chegaram e a cidade se aproximou, ele estava lavado, limpinho. Ele estava vestido, estava falando como gente. E aí todo mundo estava com medo, porque o preço tinha sido caro demais, 2.000 porcos. E todo mundo estava com medo, porque o poder revelado era demais. Mas todo mundo também tinha que reconhecer que algo extraordinário de Deus estava acontecendo. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: quando eu escuto a voz de Deus, eu paro, eu me envolvo, eu pago a conta. Essa é a parte humana. E se a gente pensar que toda a obra de Deus é só isso, então a gente não entendeu nada. Mas sabe por que as coisas vão acontecer? Porque há um diferencial. Talvez um clube social possa fazer essas coisas que eu falei antes, mas a igreja pode fazer algo muito maior, porque enquanto ela para, enquanto ela cuida, enquanto ela paga a conta, Deus manifesta o poder do seu Espírito Santo, e o imponderável começa a acontecer. E se é preciso libertação de demônios, demônios serão expulsos. Se é preciso cura da alma, Jesus vai lá e cura dentro do coração. Se é preciso haver restauração daquilo que está quebrado, destruído, Ele começa a restaurar. E a gente às vezes nem sabe explicar, porque não é obra humana, é poder do Deus vivo. E é por isso que eu sou apaixonado pela obra de Deus. Eu não conheço a história de cada um de vocês, eu conheço só a história de alguns, mas eu sei que a maioria de vocês estão aqui porque vocês são a prova viva do que eu estou falando é verdade, porque um dia alguém parou no meio do seu caminho, no lugar em que você estava, apresentou o amor e a graça de Deus para você de alguma maneira, se envolveu, cuidou de você, e o imponderável que essa pessoa não pode fazer, que um pastor não pode fazer, que uma igreja não pode fazer, Jesus fez, que foi mexer na história da tua vida, reconstruir, começar de novo. E o Senhor está dizendo: eu quero te dar essa mesma graça, para você dividir esse poder com os outros, para você se envolver com o pequenininho, com aquele que é adolescente, com o grande, com o idoso, conforme o clamor que Ele permite que você escute. E aí, alguns vão temer, porque vão dizer assim: como é que acontece um negócio desse? Explica para mim. E você não vai ter explicação, porque a graça veio do céu, é o poder do Espírito Santo de Deus. Agora tem alguém ali, e alguém vai dizer: mas eu estou fazendo a mesma coisa, o que falta? E você vai poder dizer: falta o principal, é a graça de Jesus, que vai além das capacidades humanas. Eu vou consagrar o que eu tenho, porque Deus vai fazer o que eu não tenho, porque tudo vem dEle, é para Ele, e é para o louvor do seu nome, e Ele vai deixar essa terra marcada através da tua vida.
E você não vai saber nem das histórias, porque a gente não precisa saber. É claro que quando a gente sabe, a gente se alegra, mas tem coisa que Deus está fazendo que você nunca vai saber, que Ele usou a tua vida, porque a glória é de Jesus, Ele que está fazendo. Então nessa noite, que a gente está pensando nessa obra, eu tenho pedido uma coisa para Deus. Primeiro, que você seja sensibilizado, que você possa ouvir o grito de socorro. E olha, eu creio que o Espírito de Deus está trabalhando com você. Há gritos de socorro. Essa semana eu ouvi alguns. Eu falei hoje de manhã que eu ouvi o grito de socorro de famílias que têm deficientes intelectuais, de famílias que têm cadeirantes em limitações extremas, que chegaram perto de mim e disseram: pastor, a igreja está se envolvendo com a gente está trabalhando, tem ministérios focados para eles, mas nós estamos preocupados com o futuro. O que vai acontecer com os nossos filhos quando a gente morrer? Quem vai cuidar deles? Eu não sei como chega no teu coração, mas eu estou ouvindo a voz de socorro aqui. Eu falei: nós vamos sentar para conversar de novo. Eu não tenho a resposta, mas eu vou parar para nesse caminho a gente se envolver de alguma maneira. Eu não sei o que Deus vai fazer. Não entendo nada. Ainda disse para eles: não entendo nada disso. Vocês têm que me explicar. Mas se essa voz está chegando, eu quero estar junto. Me liga o Eliezer, que está dirigindo uma congregação hoje. Diz: pastor, fala aí para a igreja, que os nossos irmãos das 7 congregações que a gente tem no sudoeste do Paraná, veio um vendaval, destelhou as telhas da cidade quase inteira. Eles estão precisando de telha, estão precisando de material de limpeza, estão precisando de roupa, estão precisando de comida. E eu fiquei pensando: Senhor, misericórdia, são quase 700 quilômetros daqui lá, como é que eu vou levar esse negócio todo? Mas a gente tem que parar, não é verdade? E a gente vai fazer o que é a nossa parte, e as coisas de Deus vão acontecer de alguma maneira, porque a gente se envolve nos projetos do Senhor. Às vezes são coisas grandes demais. Eu quero que Deus sensibilize o meu e o seu coração para a gente ouvir a voz do Espírito. Mas eu quero ir além nessa noite. Cada um de nós recebeu um dom do Espírito. Você pode imaginar o que vai acontecer se cada pessoa que está aqui, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi selado com o Espírito Santo da promessa, e por causa disso tem um dom do Espírito. Se cada um começasse a se envolver num projeto, num ministério para a glória de Deus, e deixasse de ser aquele tipo de crente que só lembra de Deus no domingo, para estar no meio do caminho, como o samaritano, fazendo diferença no meio da jornada da vida. Eu tenho certeza que alguma coisa tremenda de Deus ia acontecer. Você já pensou o que aconteceria se cada uma das 300 células que a gente tem, cada uma adotasse um dos 300 ministérios que a igreja tem e dissesse: olha, nós vamos ser a célula que vai interceder por esse ministério. Nós vamos ser a célula que vai estar dando amparo espiritual para esse ministério. Nós vamos nos envolver dentro das nossas limitações, porque nós somos um grupo pequeno. Você pode imaginar o que ia acontecer? Você já pensou o que aconteceria se o Espírito de Deus, tocando o teu coração, te desse um projeto e você pudesse começar a orar por esse projeto e pedir para Deus levantar pessoas para serem parceiros desse projeto e se envolverem? Gente, alguma coisa de Deus tremenda ia acontecer. Eu vim aqui hoje para dizer para você que está na hora de parar e se envolver, que está na hora de fazer parte
e de transformar o amor em ações práticas. Naturalmente, você não vai poder se envolver com todas as necessidades. Você vai se envolver naturalmente como parceiro de algumas, dos apelos que Deus toca no teu coração, mas pelo menos uma vai ser o seu ministério. Deus vai fazer arder o teu coração. O que eu estou orando é que cada crente aqui pudesse ter um ministério. Cada crente aqui dissesse: eu sei qual é o meu papel, qual é o projeto de Deus para a minha vida, e eu estou envolvido nisso. E se você não sabe ainda, então, meu querido, por favor, começa a dobrar o teu joelho e pedir para Deus te revelar qual é o teu ministério. E sabe, o ministério não é alguma coisa que a igreja vai lá e dá de presente para você. Às vezes a gente fica imaginando: bom, mas ninguém me chamou. Querido, não é assim que funciona. O Espírito de Deus está te chamando, não é uma organização que está te chamando. Você vai entrar nos caminhos. Eu ouvi de uma senhora hoje de manhã exatamente isso: olha, eu trabalho com educação e está acontecendo um problema assim, assim, assim. Ela me disse o problema, e enquanto você falava hoje de manhã, eu já descobri: o meu ministério são aquelas 2 crianças. Eu falei: aleluia, graças a Deus. Você entendeu? O que é que Deus está falando com você? Eu queria terminar esse culto dedicando a tua vida ao Senhor. Foi o que a gente fez hoje de manhã. E eu queria dedicar a tua vida ao Senhor. Alguns aqui já têm o seu ministério. E talvez Deus vai pedir mais. Porque na parábola dos talentos, funciona assim. Aquele que tinha mais, lembra? Porque trabalhou bem os dons e os talentos que Deus tinha dado para ele, Deus entrega mais ainda. E é assim que funciona no reino de Deus. Se você faz um bom trabalho, o pagamento do reino para um bom trabalho é mais trabalho. Eu vou arrumar mais trabalho para você, pode ter certeza. Mas isso é elogio de Deus, então Ele vai te dar mais trabalho. Pode ter certeza disso, é assim que funciona. Agora, se você é daqueles que pega o seu talento e enterra no fundo do quintal, Deus vai lá e tira aquele talento, porque Ele está desperdiçando a unção do Espírito sobre a tua vida. Essa é a verdade. Então hoje, eu queria que a gente pegasse o nosso talento. Eu não sei o que é, você sabe. Dizer: Senhor, agora aquilo que é capacitação, aquilo que é unção, eu quero pedir para o Senhor transformar em ação. Porque toda unção que se transforma em ação vira ministério, serviço no reino de Deus. E você vai perguntar: Senhor, eu não sei qual é. Então você vai agora entrar no teu quarto, falar com o Todo-Poderoso, porque a unção veio dele e a missão virá dele. E os recursos, as ideias, as pessoas virão dele também. Porque é Ele que está trabalhando no meio do seu povo. Por isso que não vai funcionar um planejamento estratégico numa igreja. Não vai, porque Deus está fazendo levantar os ministérios assim. A gente, quando vai ver, está correndo atrás, porque Deus já foi na frente. Porque se dependesse da cabeça da gente, ia muito devagar. Então Deus está fazendo segundo a ideia dele. Então sabe o que Ele quer? É que você diga: Senhor, está aqui o meu talento, está aqui o que eu sei fazer. Você já pensou? Eu fiquei pensando aqui, eu sou doido, hein? Tá? Você já pensou se a gente pudesse construir por mês uma casa popular e dar de presente para quem não tem onde morar? Pastor, o senhor é maluco. Você já viu quanta gente que sabe trabalhar com essas coisas? Que a gente pudesse fazer um mutirão uma vez por mês, em uma semana, lá no final de semana, lá ou 2, a gente construir aquela casa. Não é impossível. Você já pensou se a gente fizesse um mutirão? A ideia está na tua cabeça, porque o dom e o talento é teu. Está entendendo? E a gente consagra ao Senhor o nosso dom, o nosso talento. E Ele transforma o dom, que é capacitação, em mobilização e ação. Você está entendendo onde eu quero chegar? Está na hora de servir, de ouvir o clamor, de parar
e deixar Deus usar a tua vida, e não só construir a tua vida, os teus sonhos, e deixar Deus construir os sonhos dele através da nossa vida. Eu quero orar pelas pessoas que o Espírito Santo hoje estão falando. Você está ouvindo a voz de Deus no teu coração? Você consegue perceber? Tá? Deus está falando para você: quero te usar como meu ministro, como meu servo, e vou usar os dons e talentos que você tem, e vou começar alguma coisa pequena, mas você não se surpreenda, só vai ficar grande, porque o Deus que vai estar te capacitando, te ungindo, é infinito. Então, se você está ouvindo a voz do Espírito, eu quero consagrar a tua vida, dedicar ao Senhor a tua vida como ministro do reino. Um dia, quando eu dediquei a minha vida ao ministério pastoral, vieram pastores e colocaram a mão sobre a minha cabeça. Parece tão simples isso, né? Mas para mim, naquele momento, Deus estava me revestindo de graça, me capacitando para fazer algo que era muito maior do que eu. Eu tinha 21 anos de idade. Pastorear gente. E olha que gente é complicada. Eu garanto para você. Mas é graça de Deus. Então hoje eu quero levantar minha mão e orar por você, e dedicar a tua vida para você ser ministro de Deus. Não para ser pastor, talvez algum seja, mas ministro de Deus, que vai usar o dom e o talento, e vai começar a orar para saber, bater na porta do céu, qual é a minha tarefa, o que é que o Senhor tem para mim. Eu vou bater na tua porta, Senhor, e você vai começar a ouvir os clamores que estão à tua volta, e Deus vai dizer: você é a resposta, vai. Se você está ouvindo a voz do Espírito e quer que eu dedique a sua vida ao Senhor nesse sentido, fique em pé no lugar que você está, porque eu quero orar por você. Quero dedicar a tua vida, os teus dons, os teus talentos, e dizendo assim: Jesus, faz parar, faz o olho crescer, faz o ouvido perceber, dá o poder do Espírito para essa obra acontecer. Senhor Jesus, eu quero orar por esses meus irmãos amados. Quero te pedir que venha sensibilidade do alto. Quero te pedir, Senhor, que não venha apenas o sentimento, mas que venha também a capacidade de organizar a vida para parar no meio da jornada. A capacidade, Senhor, para tratar do coração, da alma das pessoas. A capacidade, Senhor, para pagar a conta. Mas acima de tudo, o poder que vai além da capacidade do Teu Espírito Santo, para fazer, Senhor, coisas que a gente não consegue nem imaginar, porque o Senhor é o Deus dos milagres, e essas coisas serão grandes, Senhor, porque Tu és grande, e é para revelar a Tua glória. Ó Senhor, não permita que a vaidade, que o orgulho, que o medo, Senhor, que essa paralisação nos impeça de dar os próximos passos. Mas eu quero te pedir, Senhor, fala conosco, toca o nosso coração, mexe com a nossa alma. Senhor, revela, Senhor, não sei de que maneira, mas revela o Teu propósito. E que a gente seja, Senhor, envolvido por esse sonho, por essa visão, por esse propósito, Senhor. E que o Senhor esteja nos fazendo ser instrumentos da Tua graça. Agora, como povo, como coletividade, como igreja, ajuda-nos, Senhor, a sermos os motivadores desses tantos ministérios. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os sustentadores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, Senhor, como povo, aqueles que se alegram nas pequenas e nas grandes coisas que o Senhor vai fazer, porque cremos que tudo vem do Senhor, que tudo é para o Senhor e que tudo é para o louvor do Teu nome. Então, Senhor, faz-nos ser povo, igreja relevante, através, Senhor, de ações relevantes
que glorifiquem o teu nome e abençoem vidas. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Todo o povo de Deus está de pé agora e a gente vai adorar o Senhor Jesus. Olha, é sério, hein? Se todo esse povo que estava de pé começar a se envolver no ministério, essa cidade vai ser abalada. Eu não duvido disso. Você acredita nisso? Eu creio. Você vai orar e vai pedir: Senhor, me dá o teu sonho, me dá a tua visão, mostra para mim o que o Senhor quer que eu faça. Começa a andar no teu bairro, nas ruas, lá no teu serviço, e diz: Senhor, o que o Senhor já está fazendo aqui? E o Senhor precisa de mim, eu estou me candidatando, Senhor. E você vai ver como Ele já foi na tua frente, Ele já está fazendo. Eu é que estou atrasado, você também. E nós vamos entrar na dimensão do mover do Espírito de Deus. E isso dá uma alegria, porque a gente vai ver os milagres do Senhor.